E nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Emmanuel vem comentar na lição 49 do livro Caminho, Verdade e Vida, saber e fazer. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos, é a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo a palavra da verdade da vida, fez a exemplificação máxima por meio de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do Senhor, do serviço cristão, a diferença entre cultura e prática, entre saber e fazer. A chamada de atenção de Emmanuel hoje, ela é bastante interessante, porque a gente compreende, fora do círculo religioso, o meu ciclo de estudante. Os alunos mais inteligentes da minha turma não foram os mais bem-sucedidos em suas profissões. Eu ficava perguntando por quê? Porque existe uma diferença muito grande entre saber e fazer. Tem muita gente que sabe muito, consegue aprender muitos valores, mas não conseguem ensinar os outros, ou então também ficam só na experiência do adquirir conhecimento e sem passar o conhecimento à frente através de atitudes. Quando se trata de evangelho, foi o próprio Jesus que falou para a gente que você não pode acender a luz e manter a luz escondida. A luz tem que ficar à frente de todo mundo, ajudando todos que estão convivendo com a gente na sociedade. Mas a gente vai ver o seguinte, por isso que até em grandes empresas se prega isso. Eu já ouvi várias vezes em cursos de chefia e liderança, eles falando assim, quem você prefere? Aquela pessoa que sabe muito ou aquela pessoa que é motivada e que não tem um saber muito grande? A pessoa que é motivada, ela vai ficar boa naturalmente. Já a pessoa que sabe muito, se ela não for a pessoa prática, ágil, ela não vai sair muito daquela posição, ela vai ficar muito na posição dela. E todos vão reconhecer realmente, olha, é uma pessoa muito inteligente. Mas o que ele está fazendo com a inteligência dele? Ele está se recolhendo, ele não está ainda colocando aquela energia toda em movimento. Emmanuel chama a atenção aqui também na lição de hoje, que quando chega na seara do Cristo, pode ser em qualquer instituição religiosa, qualquer denominação, escasseiam aqueles que realmente se envolvem com o trabalho. Aí eu sempre pego como exemplo a minha casa de origem, que é o Centro Espírita Leon Denis. É uma casa que tem uma estrutura de trabalho que foi sendo desenvolvida ao longo dos anos, que recebe muitas pessoas. É uma casa muito grande. Antes da pandemia, às vezes se contava, só nas reuniões públicas de sábado, mais de 5.000 pessoas, porque eram várias reuniões. Aí você vê, que casa grande não, mas quem carrega o piano de verdade, quem bota o braço para funcionar, para trabalhar, é um grupo que não chega a 10 pessoas. São aquelas pessoas que mais seguram o trabalho. Aí tem os outros que chegam para trabalhar, mas só podem oferecer tanto X do seu tempo por conta de suas provas, de suas expiações, tudo compreensível, ninguém realmente nasceu, ou melhor, não é todo mundo que nasce com a missão, prova de estar trabalhando numa casa espírita assim, levando piano, não é todo mundo. Então a gente sabe que tem pessoas que têm filhos em casa, filhos problemas, que têm uma família para cuidar e que se dedicam também
a casa espírita dentro daquele tempo que ele se propõe a dedicar, mas que pelo menos se coloque disciplina naquilo que se escolheu fazer. O doutor Erma trabalhou muito com a gente, trabalha muito. Eu falo trabalhou porque no início isso foi muito importante para mim. Ele falava, do trabalho do bem, primeiro a disciplina. Lá na frente vem o amor. Aí depois ele trabalhava a questão da disciplina. O que eu estou querendo dizer com disciplina? Nós somos todos livres para escolher a tarefa que a gente quer e o horário que a gente vai desempenhar essa tarefa. É segunda-feira, 9 horas da manhã. É sábado, 7 horas da noite. Quem vai escolher somos cada um de nós, né, de acordo com o critério de conveniência, de tempo. Mas escolheu, coloca disciplina. E o que é colocar disciplina? O que veio para mim na minha cabeça na época, olha, pensa no seguinte, se fosse teu trabalho profissional, você ia poder chegar atrasado? Você ia poder faltar? Você ia poder dar desculpas? Agora, quando a gente aprende a assumir compromissos com os espíritos que a gente não está vendo, vai ficar mais fácil assumir compromissos com os desencarnados que estão convivendo com a gente depois. Mas ele chama a nossa atenção, fala assim, ó, a semeadura é livre, escolha o que você quer fazer. O que você quer fazer? Eu quero ir um dia na semana no hospital, eu quero participar da entrega de roupa e de alimento para quem está morando na rua. Tá? Escolheu o teu trabalho, coloca disciplina naquilo ali. Pelo menos no primeiro momento, até você se acostumar, até começar a sentir a troca de energia, assim, porque é uma energia muito gostosa e que até vicia, e que deixa a gente com aquela sensação de que a gente agora está fazendo a coisa da maneira correta. Então, se permita no primeiro momento só sentir essa energia. Sentir essa energia, daí a gente começa a entender o que é esse trabalho. Então ele fala aqui, ó, saber e fazer. Ninguém foi chamado para ficar o tempo todo na teoria, sem a prática para nada. Teoria antecede a prática. A gente sabe que tem muita prática que começa sem ter a teoria, e é claro que vai esbarrando naqueles problemas que poderiam ser evitados se a gente tivesse a oportunidade ou a vontade de pesquisar aqueles que já experimentaram, que já conhecem, para mostrar para a gente as nuances do trabalho. Então, por exemplo, eu quando comecei a trabalhar como entrega de comida para os nossos amigos que estão morando na rua nesse momento, tem coisa que a gente aprende na prática, né? Não tem jeito. Eu não tive ninguém para falar para mim isso, mas eu fui aprendendo. Ó, eles não ficam em lugares perigosos, eles ficam juntos, eles ficam em praças, porque é a segurança deles. Não adianta você querer levar uma comida mais rebuscada, porque o organismo deles não está preparado para alguns temperos. Você vai fazer a pessoa passar mal. A roupa que você faz doação para eles vai durar 2, 3 dias, porque em 2, 3 dias ela vai ficar com cheiro insuportável, ele vai tirar e vai jogar fora, não vai nem lavar porque ele não tem condição de lavar. Então é um conjunto de outra coisa que falavam muito, né? Ah, o trabalho só serve se você chegar lá e der um abraço na pessoa que está morando negativo. As pessoas que estão morando, elas podem estar doentes, podem estar obsediadas, e algumas vezes você vai, como aconteceu comigo várias vezes, você entrega quentinho, a pessoa recebe, logo em seguida joga no chão a quentinho. Aí você para, não é ela que está jogando, ela está obsediada. Quem está ali do lado dela está querendo chocar mesmo, jogou. Querendo. Então, se você for hoje, né, para participar desse trabalho, for lá querer dar abraço em alguém, vai correr um risco de levar um tapa, de levar uma coisa. Você tem que também... Agora, é claro, quando nós fomos chamados para fazer uma oração, para dar um abraço, aí não tem como você negar, né? Aí o calor humano, o sentimento fala mais alto. Mas eu estou querendo trazer esse exemplo para dizer, esse foi um caso de teoria que foi aprendida com a prática. Agora, tem muita gente que ficou aí, ó, o ensino acadêmico, ficam anos e anos se preparando, e na hora de desempenhar, né, cadê? Estou desempenhando o quê? A diferença entre saber e fazer. É claro que o Emmanuel deu aqui para a gente uma ênfase maior com relação ao trabalho que a gente faz no ambiente religioso. E um dia a gente vai compreender que esse trabalho no ambiente religioso, o primeiro beneficiado somos nós. Né? E cada vez que você consegue fazer pescador de homens, como Jesus fez de Pedro, é que a coisa começa a ficar interessante para a gente também, e a gente começa a fazer diferença na vida das pessoas também.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. A gente agradece mais uma vez a Emmanuel.